O segundo livro é um livro que se pode dizer na boa tradição. A palavra hoje tem má fama, mas num sentido rigoroso é um livro, é um panfleto. No verdadeiro sentido do termo, panfleto. É um livro que recolhe um conjunto de crónicas sobre estes últimos 3 anos. Portanto, começa na fase final do governo Sócrates e vai até à refundação do Estado. Claro que agora já poderia ter acrescentado mais algumas crónicas sobre as peripécias da refundação do Estado posteriores, mas bom. É um conjunto de crónicas com os meus pontos de vista políticos, é um livro de natureza diferente do outro, é um livro académico, científico, com os critérios típicos da história, fontes, que é um livro interpretativo sobre estes dias do lixo. E é uma coisa que eu periodicamente faço, porque eu entendo que o comentário político tem uma prova fundamental, que é a resistência ao tempo. Ou seja, a gente ser capaz de ler um texto escrito há vários anos e perceber até que ponto o que lá está escrito corresponde ou não ao que aconteceu. Em linhas gerais, não é? Sempre é. E não só ao que aconteceu, como fornecendo-nos uma interpretação de porquê que vai acontecer. E eu no prefácio digo uma coisa que pode irritar algumas pessoas, que é que este livro dá um grande contentamento intelectual. Se eu quisesse apenas ter o contentamento intelectual, eu ficaria felicíssimo, porque nós já acertem tudo. E mais, e eu tenho memória suficiente para saber que algumas destas coisas não eram ditas nessa altura. Bem pelo contrário, foram ditas com alguma solidão. Mas é evidente que a sua intenção essencial não é a autocongratulação do autor. Porque há aqui um elemento novo, que aliás, em bom rigor, nunca me tinha verdadeiramente acontecido, que é a consciência de que estes textos têm tido uma relação muito peculiar com o seu público. A gente muitas vezes escreve, e os textos podem ter ou não ter valor intelectual, podem ter ou não ter valor estético. Estes textos têm tido uma enorme feedback, uma enorme quantidade de correspondência. E não é correspondência comum, é correspondência fortemente sentimental neste sentido. Ou seja, a pessoa que está a escrever porque aquilo lhe tocou na vida. E isso é, evidentemente, um tipo de correspondência muito diferente daquela que, de modo geral, nós recebemos. Portanto, eu tenho consciência de que muitos destes textos serviram para muitas pessoas encontrar uma voz que não tinham. Claro que eu não tenho ilusões de que este tipo de sucesso, chamemos assim, nunca dura muito, não é? Porque basta haver depois uma inversão da situação política e a gente volta a dizer aquilo que acha e está de novo outra vez muito sozinho. Não é o caso agora, apesar de tudo. Isto é talvez o livro que eu escrevi mais acompanhado. Mais gente sente como também sente o seu. A interpretação que eu faço destes dias, e que faço desde o início, é controversa, com todas as interpretações de caráter político e social. É uma perspectiva muito crítica do governo Sócrates, muito dura sobre o governo Sócrates, porque eu tinha a consciência de que aquilo ia acabar mal e de uma forma muito complicada, e portanto esses textos estão aqui, e depois um conjunto de dúvidas, primeiro e depois mais tarde, de certezas em relação ao atual governo Passos Coelho Portas. Assento essencialmente numa coisa que eu em muitos destes textos refiro, que é a combinação entre uma espécie de engenharia utópica sobre o país, a ideia muito típica, quer de quem sabe muito, quer de quem sabe pouco, neste caso é a segunda versão, uma ideia de que estes homens chegaram lá com a ideia de que iam mudar o país. Iam fazer uma espécie de revolução, uma espécie de marxismo ao contrário, uma revolução. E que essa revolução, de alguma maneira, o que faria, iria repor o estado natural da sociedade portuguesa. A ideia do ajustamento é essa. Porquê é que se ajusta? Ajusta-se em relação a quê? Ajusta-se de uma relação artificial para uma relação natural. Portanto, havia a ideia de que há um estado natural. E esse estado natural é de pobreza. É de um país pobre, com poucos recursos, com mão de obra pouco qualificada. Parte disto é verdade, não é? Portanto, esse ajustamento, feito rapidamente, iria conduzir a uma libertação das forças desse país natural, dos melhores, dos empreendedores, dos que não eram piegas, que iriam ter um surto de desenvolvimento e crescimento e iriam resolver alguns dos problemas estruturais de Portugal. Isto é uma ideia tão utópica como a ditadura do proletariado. Quer dizer, e é evidente que a aplicação deu torto.
E era possível desde o início perceber que ia dar torto. E quando começou a dar torto, começou a desenvolver-se uma de duas coisas. Um certo revanchismo social, que é que tão bom que isto era, tão magníficas são estas soluções e ninguém as entende, porque há sempre depois uma deslocação, depois a culpa é do povo, não é? Sempre uma deslocação, mas à altura a culpa que aliás é uma velha ideia desde o século XIX, que é aquela velha ideia de que os portugueses não se governam, nem se sabem, nem se deixam governar. Portanto, é um remake de muitas destas ideias antigas sobre Portugal, acompanhadas essencialmente por uma grande ignorância do país real. Isso é que é uma grande ignorância do país real. Uma ignorância do tecido económico, tal como ele existe, uma ignorância da sociedade, uma ideia abstrata sobre como é que funciona uma sociedade sujeita a um programa, no fundo, de empobrecimento. E o conjunto destas ideias vagas, gerais e abstratas criaram uma situação disforme que hoje não é nada, nem é uma coisa nem é outra. Portanto, é um retrato muito pessimista da governação, é um retrato muito pessimista da evolução portuguesa, é um retrato muito pessimista da situação que nós vamos viver, na melhor das hipóteses, por uma década, se não for mais. Eu não sou propriamente muito otimista sobre o que nos vai acontecer com este governo ou sem este governo. Muito provavelmente nós iremos atravessar um período muito complicado. E isto não tem a ver necessariamente com o ponto de partida, porque aqui também é feita uma análise da margem de manobra que existia há 2 anos, da margem de manobra que existe hoje. Há 2 anos havia uma grande margem de manobra política. A maioria das pessoas, por exemplo, estava disponível a perder rendimento, que é uma coisa raríssima em democracia, que haja um sentimento generalizado nas pessoas de que poderiam... Claro que depois iam reagir a perdê-lo. Mas, do ponto de vista psicológico, havia uma interiorização da ideia de que seria necessário passar por algumas dificuldades. Mas as pessoas só percebem isto se tiverem um tempo. Ou seja, se souberem que vamos viver muito mal durante 2, 3 anos, mas ao 4º ano melhoramos. Ou ao fim de um tempo mais ou menos definido, a situação muda. Porque a política e a democracia é sempre uma política do presente, nunca é uma política do futuro. Uma das maiores demagogias dos nossos dias é fazer política para os nossos filhos e os nossos netos. Quer dizer, isso é uma variante de vocês vão passar muito na Terra para depois ter o paraíso celeste. É a mesma variante, porque o futuro a gente não sabe como é. Portanto, estas coisas têm que ser vistas com muita prudência teórica, analítica, e depois, politicamente, cada um toma as posições que pretende. Portanto, é um livro muito mais controverso, de natureza muito diferente, que não agrada a uns e agrada muito a outros, e que, enfim, penso eu que é uma interpretação dos dias do presente que tem algumas condições de sustentabilidade, mais até do que as políticas do presente. Mas, enfim, vamos ver como é que as coisas evoluem. Os senhores, já falei muito.